Saudações buscadores, aqui é o Thiago Sanz e esse é mais um Estudando, o vlog onde a gente analisa juntos os episódios que foram ao ar no YouTube. A gente vai falar hoje do episódio 85, As Faces da Encarnação de Coletividade. Se você não viu, já sabe, o link está aqui no card. Confere lá e depois volta aqui para o Estudando para você ficar por dentro de tudo. Beleza? Então vamos lá. Essa sessão ela veio num período onde que estávamos estudando muito encarnações, tá certo? Então, é muito interessante porque os médiuns não ficam ouvindo as sessões uns dos outros e às vezes eles vão ouvir a redundância disso tudo só quando o vai pro YouTube, né? Que são muitas horas de material. Então, nessa época, uma outra sessão veio que fala sobre as mesmas coisas, vocês vão entender. E foi muito importante essa sessão da Mariana, porque ela fez com que a gente pudesse olhar para um outro ângulo do processo de encarnação. Então, são sessões muito importantes, tá? E foi curioso, né? Porque a primeira coisa que eu vi quando eu estava editando é que foi falar de Osíris, né? E eu não lembrava disso, provavelmente a Mariana também não lembrava de que Osíris apareceu ali, foi uma sugestão mental que fizeram para ela, né? Ela nem lembrava de o que era Osíris, né? Então fez muito sentido depois, né? Porque Osíris é o renascimento, né? Ele é tipo a personificação do que seria conhecido hoje como, sei lá, reencarnação, né? Mas ele tem ideia de renascimento, né? Porque ele foi morto pelo seu irmão Sete, né? Uma luta pelo trono. E ele retorna para o mundo dos vivos, né? Com aquela coloraçãozinha verde, né? Que não é porque ele é um ET, não. É porque ele é para simbolizar que ele retornou do mundo dos mortos, né? Ele vem, tanto que aquele branco dele é porque ele está mumificado, né? Aquele vestimento branco que ele é desenhado, caracterizado, né? E então essa ideia desse retorno que ele teve simboliza o renascimento. É por isso que ele é cultuado para as colheitas, né? Também, né? Não só quando alguém morre, né? Então, essa ideia de Osíris está muito ligado com a sessão em si, né? E aí veio a Hidra. A Hidra é um arquétipo, só para mostrar para a gente que era uma consciência múltipla, que era uma voz uníssona, ou seja, era uma voz só, mas que aquilo estava utilizando, vamos dizer assim, muitas consciências para ser transmitido, tá? Foquem na mensagem, não na forma, tá certo? Porque as pessoas podem estar numa bilogação astral de falar, nossa, mas se é Hidra, então era um monte de reptiliano, né? E aquilo já começa a entrar todos os preconceitos e todos os, vamos dizer assim, todas as formas que a gente pode sujar alguma informação, ela vem porque a gente faz essa coisa toda, tá? Então não vamos pensar na forma, pensa na mensagem, que é bem melhor, todo mundo sai ganhando, tá? E o que esses caras vieram passar pra gente? Foi um negocinho chamado Teoria das Matrizes Energéticas de Criação Racial. O que significa a teoria das matrizes? Matrizes são sistemas, tá? Então, a Terra tem um sistema, dentro de um sistema, dentro de outro sistema. Cada sistema desse a gente pode chamar um conjunto de sistemas ali de matriz, tá? A matriz energética é o quê? É uma matriz daquilo que se está vivenciando, daquilo que está proposto. Então, é uma matriz específica, tá? A Terra tem uma matriz, né, específica do que se encarna aqui, do que se experimenta aqui, né, e assim vai. Então, essa teoria de matriz são planetas, vamos dizer assim, são formas de realizar o quê? As criações raciais. Essa aqui é a ideia. E isso, nós não conseguimos transmitir exatamente essa ideia nessa sessão, porque nós focamos em alguns pontos que nós estávamos sensíveis, né? E o ponto que mais chamou a atenção da Mariana foi a ideia de que alguém estava aqui sem precisar estar, né? Então nós fomos pesquisando isso ali na própria sessão e nós chegamos no fim dela à percepção de que aquilo era para ser daquela forma, né? Que não seria diferente, não teria como ser diferente, embora poderia
né? Poderia, porque a mônada teria escolhas para não ser daquela forma, mas que aquilo era exatamente como precisava acontecer. E aí as pessoas me perguntaram muito sobre a compulsoriedade disso. Não é que é bem compulsório, vamos dizer assim, o compulsório seria quando você não quer vir e acaba tendo que vir, né? Nesses casos, acontece com consciências que já cumpriram o seu ciclo dentro de um reino. Então vamos falar assim, essas consciências já fizeram o seu 7º reino, estão indo para o 8º reino. Muitas vezes essas consciências pensam o seguinte, tá, mas tem algumas coisinhas que eu quero ver ainda. E o que acontece? Ela volta, vamos dizer assim. E na cabeça dela, ela tem algumas coisinhas que ela quer ver. Mas na mônada, aquilo era desse jeitinho que era para acontecer. Então pode parecer compulsório, porque ela não teve escolha. Mas ao mesmo tempo a mônada pode simplesmente, o ser pode simplesmente falar assim, não, mas eu queria mesmo ir lá ver. Vocês estão entendendo? Então quando a gente olha por algum prisma, a gente pode entender algo como forçado. Mas quando a gente entra na questão mais profundamente, aquilo pode nem ser percebido dessa maneira. Eu disse isso em alguns outros estudando, mas muitas vezes a função de um educador no nosso planeta, ela é compulsória e o educador não compreende. Ele tem que fazer aquilo daquela forma. Ele ganha mal e você fala para ele, por que você não muda de profissão? Porque eu amo fazer o que eu faço. Então, para quem está de fora, aquilo pode ser compulsório e aquilo pode parecer horrível. Mas para quem está dentro, aquilo é o certo a ser feito, tá? Então, vamos entender a compulsoriedade dessa maneira, tá? Que mais? Então, Mariana fala ela percebe que essas encarnações voltam para ajudar os próximos, para fazer então uma aceleração, né? Então ela é uma encarnação de coletividade, ela já não é mais sua. Ela já não está vendo apenas seus conceitos, ela já está vendo outros conceitos mais coletivos. Quem é que traz isso também? Zatar, vou deixar aqui no card na descrição, quando ele fala de corpos criogênicos, ele traz isso, ele fala que existem consciências que chegam em um nível e falam, não, mas eu tenho algumas coisinhas que eu quero ver. E ela ainda consegue retornar para os reinos anteriores através de emulação de corpos, onde elas, e aí corpo criogênico, né? Onde ela consegue passar novamente por aquilo que ela quer programar para vivenciar, tá certo? E no processo ela acaba fazendo o quê? Uma vivência de 8ª iona, né? Uma vivência então de um avatar, né? É mais assim, o início de um processo de 8ª iona, né? Isso é legal de falar. As pessoas pensam assim, pô, Thiago, mas 8ª iona é um avatar. Tá, mas vocês entendem que o reino vai passando por... Você não é uma única coisa que você faz, que você passa por todo a curva de aprendizado de um reino. Você precisa fazer isso várias vezes até você completar o processo. Vocês entendem isso? É algo como você precisa vir no reino animal várias vezes, você precisa vir no reino vegetal várias vezes, vamos dizer assim. Aí você vem no reino humano várias vezes, né? Lembrando que o humano não é só o reino nosso, humano terreno, né? O reino humano seria todos os outros planetas também, né? Os outros planos. Então você vem depois como um avatar, vamos dizer assim. Mas esse avatar, o início dele não é bem uma coisa, nossa, Jesus. Estão entendendo? Ele precisa ainda viver processos próprios. Esse é o início do seu processo de 8ª iona, né? E até que chega um momento em que você está saindo da 8ª iona já, que você está vendo quase nada já para você e é mais já somente para cuidar da coletividade, tá certo? Então, o primeiro processinho ali da 8ª iona tem muito ainda da gente nele, da nossa consciência nele. E claro que tem coisas coletivas já sendo desenvolvidas, mas que ainda tem alguma coisa nossa. Então, é importante a gente entender que a 8ª iona, ela inicia, ela tem um início, ninguém nasce já avatar, vamos dizer assim. Você tem um processo também para se tornar apenas um ser ligado na administração coletiva, tá bom? Que é isso que a 8ª iona significa. Então, isso que quer dizer a reencarnação de coletividade. Quando você vem mais também para ver muitos processos coletivos, né?
E é isso que a Mariana percebeu se tratar. E aí foi visto, ela entendeu que aquilo era uma espécie de desconstrução. Por que é isso? Quando a consciência tem alguma coisa que eu quero ver, o que ela está fazendo? Quando ela fala assim, tem uns negócios que eu quero ainda ver ali, eu vou montar aqui um planejamento para aprender. Ela está querendo desconstruir alguma coisa. Nós vimos coisas importantes sobre isso. Nós já tivemos consciências, teve um andromedano muito legal, que ele falou que a função dele era o auxílio de vegetações no ecossistema, de ionas, sextas ionas, né? De quinta iona no ecossistema. Então, a ideia dele era gerar vida, fazer aquilo fluir, cuidar da flora, né? Então ele fazia isso em vários globos, até que chegou um momento em que ele falou assim, tá bom, eu quero desconstruir umas coisas. E aí ele voltou, fazendo o que no planeta Terra? Desmatando. E aí você vai falar, mas como? A essência dele? Não, ele desmata. Por que ele desmata? Porque ele quer aprender como que um desmatador pensa, que frequência que eles usam e o que acontece com eles, para lá na frente ele fazer algo melhor, né? E isso acaba neutralizando alguns processos internos. E ele se torna mais neutro por conta dessa experiência. Tá? A mônada se torna mais ligada, mais neutra por causa dessa experiência. Então é importante a gente perceber que desconstruções acontecem assim. E aí vamos voltar a lembrar de uma outra coisa. É muito comum, eu vejo pelos comentários de vocês associem essa coisa do avatar com algo bonzinho, bonitinho, com Jesus, Chico Xavier, ou qualquer outras coisas, qualquer outros seres que vocês, Confúcio, qualquer outro, Buda, outros avatares em geral. Mas existem grandões, né, e principalmente aquele que causou lá a Segunda Guerra, que também são avatares, como o Zatar disse. Tá certo? Então, nós temos que entender que a aceleração humana não funciona de uma única forma. E vocês vão entender isso quando vocês perceberem que coisas negativas ou coisas ruins que vocês interpretaram como sendo terríveis aconteceram com a vida de vocês e que no fim das contas foram coisas muito interessantes. E que se não fossem por elas, vocês não estariam fazendo o que vocês estão fazendo hoje. Então, veja só, a nossa mente vai definir, nosso ego vai definir o que é negativo, o que é positivo, o que é certo, o que é errado. A gente não é muito capaz de ver algo que aconteceu que foi muito ruim para o planeta como algo que foi uma grande mudança de paradigmas, como algo que fez um engrandecimento populacional, que fez com que se cumprissem planejamentos de encarnação. Tá? Isso é muito importante, né? Da gente observar. Tá? Então não vamos entender Avatar somente como aquele ser que vem aqui para fazer o que a gente entenderia como bem, tá? Porque não é assim somente que funciona, beleza? Então, essa é a ideia por trás de todo esse processo do corpo criogênico, né, que o Zatar fala, tá muito ligado com essa sessão da Mariana, tá bom? E a encarnação em si, ela é ainda um grande objeto de estudo nosso, porque nós percebemos que nós não estamos reencarnando tantas vezes na Terra, e assim como disse a Salles, né, através da própria mediunidade da Mariana, né, a encarnação é uma necessidade mental nossa, né, semelhante ao karma. Ele também é uma necessidade mental, não é uma lei. Não é uma lei, é uma necessidade mental. Então, ela ocorre, certo? Não significa que precise ocorrer, mas ela ocorre porque é um desdobramento dos nossos programas encarnacionais, do nosso aprendizado. Eles reverberam mesmo após o nosso desencarne. Eles continuam ocorrendo, né? Muitos processos continuam ocorrendo, até o descarte completo de um corpo astral, vamos dizer assim. Você morre, você ainda tem seu perispírito, ele ainda está funcionando, o seu programa encarnacional está rodando ainda, vamos dizer assim. Ainda é físico, né? É isso. Então,
Essa é a ideia que eu queria passar para vocês hoje sobre esse episódio, né? Esse é um episódio muito bonito. A Mariana se emocionou quando teve algumas percepções, né? Principalmente da grandeza, né? E da dificuldade, né? Porque quando a gente está olhando de fora, aquilo parece compulsório, parece horrível, né? Parece que aquilo não devia estar assim, que tinha alguma coisa errada, que essas pessoas não tinham que estar aqui ainda encarnadas, né? E ainda estão, né? Tem a ver um pouco com a ideia de roda de Sansara, mas vejam bem, também é legal falar um pouco sobre isso. A roda de Sansara é um atributo da sua mônada, é um atributo de quem está gerindo os processos. Isso também significa que é um atributo seu, porque a sua mônada é você, mas o que eu quero dizer é que vamos dizer assim, você, enquanto consciência, passa por alguns processos que faz com que a mônada inicie outros. Por seu intermédio, a mônada viu que algo poderia ser mais explorado. Então, se inicia um outro processo. E esse processo acontece em um nível gerencial de encarnação muito distante do nosso, tá certo? Que vai gerar uma outra vida nossa. Muitas vezes usando a Terra, no caso, porque é onde foi visto essa possibilidade. E muitas vezes não se pode utilizar a matriz da Terra em outro local para se ver algo que foi visto aqui, tem que ser feito aqui, né, para se ter a experiência exata, vamos dizer assim. Então, a roda de Sansara, ela é essa ideia de você gerar, mas você não tem controle disso, tá? Você gerar, através de sua mônada, né, uma outra encarnação na Terra, mas não significa que é você que vai estar encarnado lá. Você, na sua consciência atual, tá? Uma parte de você vai estar lá, mas não significa que é você. E esse é a grande confusão da reencarnação. A maioria das pessoas acha que a gente sai de um corpinho e vai para outro corpinho, e vai para outro corpinho, e que nós estamos dentro desse corpinho o tempo todo, só mudando de invólucro. Isso não funciona dessa maneira exatamente, tá? Nem sempre toda encarnação acontece dessa forma. Isso está mais para uma transmigração quando ocorre, vamos dizer assim. E o grande segredo é que nós conseguimos conversar com nossas encarnações passadas. A gente consegue evocar e conversar com uma encarnação. Então, isso torna tudo um pouco mais complexo e confuso, né, para ser analisado. Então, é isso que eu quero passar hoje, tá bom? Então, vamos juntos aí nessas pesquisas malucas, e tem um recado para vocês. É importante que vocês colaborem com o nosso projeto. Ele gira um pouco no vermelho hoje, tá? Tá um pouco difícil de manter tudo que a gente precisa rodando. Então, não esqueçam de se inscrever no Catarse, catarse.me/projeto Comunicação Espacial, ou nos envie alguns Pix, tá bom? pix@projetocomunicaçãoespacial.com.br. Esse é o nosso Pix, tá certo? Então, fiquem bem, galera, e até semana que vem. Fui, povo. Tchau, tchau.